Louvado seja o Senhor Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. É bom demais ouvir os testemunhos que a gente ouve aqui. Eu confesso a vocês que depois que a Evelyn esteve aqui, Evelyn estava com uma bala no corpo, e a Evelyn me ligou dizendo que estava procurando uma cirurgia para tirar uma das balas. Infelizmente, ela foi vítima da violência contra a mulher, ele tinha levado 3 tiros. Está aqui entre nós pela graça de Jesus. E a Evelyn, de repente, apareceu aqui no domingo e eu falei assim, olha, por quê? Já estava lá no hospital fazendo cirurgia. E ela vem aqui contar, dizendo que a bala tinha saído do corpo dela, simplesmente, né? Tomou a metade para fora e para dentro, e ela trouxe até a bala para mostrar. Aí eu pensei assim, eu não vou ouvir coisa mais forte que isso. Aí, de repente, eu ouço hoje que um tumor é espirrado, né? Então, é poder de Deus. Eu creio nisso, eu creio num Deus que faz essas coisas. A gente começou essa nossa igreja brasileira porque a gente crê no Senhor da igreja. A gente está aqui pelo Senhor. Então eu peço a você que se comprometa, não de forma pesada, você não precisa carregar peso, mas que você participe com a gente, que você venha com a gente. Nesse período agora, há uns 3 meses, a gente teve algumas dificuldades, uma queda financeira forte. A gente precisa da participação. Temos que dizer, não tem jeito, a gente paga esse local aqui, a gente precisa da participação de todos, mas, sobretudo, de muita oração, de muito acompanhamento, participando das atividades que a gente tem tido, não de forma pesada, ninguém é obrigado a fazer nada, tem que ser de forma bem leve, tranquila, porque nós estamos na graça, é a graça que nos conduz. E eu louvo a Deus por tudo que tenho visto aqui. Ontem, nós tivemos pela manhã o Grupo Zé João. O Grupo Zé João é um grupo dos homens. Nós conversamos sobre afetos. Foi muito, muito legal estar lá conversando. Foi muito bom, crescemos muito, aprendemos muito. Colocamos para fora coisa que nós não colocaríamos em outras circunstâncias. Foi muito, muito legal. E à tarde também teve o grupo das mulheres, as Madalenas, né? E as Madalenas também foi maravilhoso. Também estiveram lá as mulheres conversando sobre a genealogia de Jesus, sobre 2 mulheres, se não me engano, da genealogia de Jesus, e foi maravilhoso também. Então, participe conosco e, sobretudo, estejam orando por nós, e estejam participando, colocando seus talentos, seus dons. É maravilhoso, estava conversando com o Pablo, como está sendo bom. A gente tem aqui, sempre a gente vai ter o teclado, porque a gente tem ou o Pablo ou tem o Samuel. Deus mandou essas pessoas maravilhosas que tocam aqui para a gente, e aí Deus manda o Cláudio, a Márcia, Deus manda o Douglas, Deus está ouvindo as nossas orações, trazendo pessoas que querem servir ao Senhor com seus dons e seus talentos. Então, se você quiser entrar nessa roda, vem que tem lugar para você, tem lugar para você contribuir para o Senhor através da nossa igreja. Estejamos orando, sim, vamos orar muito pela vida do pai do Cláudio, estejamos orando por ele, pedindo ao Senhor que conforte a família e trabalhe também com milagres naquela vida. E peço aos irmãos que também orem pela Josiane, né? A Josiane e o Alisson, eles já estiveram aqui conosco um tempo, estão na igreja do Clemir. Nós estivemos domingo passado no velório do seu pai. Foi um culto de louvor ao Senhor, de glorificação ao Senhor, mas estamos orando para que o Espírito Santo conforte os corações dessa família. Peço a você, por favor, que abra ou acesse a sua Bíblia em Isaías capítulo 9, versículos 2
5 a 7. 9, 2, 5 a 7. Diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por tua presença entre nós. Obrigado pela presença do teu Santo Espírito nesse lugar. Obrigado pelas canções, pelas orações, pelos sorrisos, pelos abraços. Obrigado pelo carinho, pelo afeto manifesto, ó Deus querido, aqui neste lugar. Nós, ó Deus, queremos pedir, ó Deus, que o Senhor receba com um cheiro suave, ó Deus, a nossa adoração, o nosso culto. Agora, Deus, continue falando ao nosso coração através da tua palavra e que saiamos daqui, ó Deus, cheios dela mesma, com o coração repleto, Deus, do desejo de te servir e louvar e glorificar o teu santo nome. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Parece que nós estamos vivendo um período de escuridão, né? Parece que esse tempo que nós estamos experimentando agora tem sido um tempo diferente dos outros, de 10 anos atrás, talvez. Temos ouvido tantas notícias ruins. A cada semana a gente ouve notícias ruins, a economia está ruim, o desemprego aumenta a cada dia, a taxa de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza aumenta constantemente, cerca de 15 milhões de pessoas. A quantidade de pessoas sem moradia, sem lugar para morar, tem crescido cada vez. A gente tem motivos para pensar que acabou a esperança para nós. Mas é interessante que nesse período também é um período em que a gente está se aproximando do Natal. Eu sempre luto muito com esse período. É um período que eu gosto de que ele venha e vá logo, né? Por talvez algumas lembranças que tenho de infância, ou lembranças que tenho em minha vida. É um período extremamente difícil, porque também é um período de extremo consumo, é um período de muita individualização, mas também a gente vê nesse período que também é um período de esperança para nós, de aconchego, de contato, de renovação, de transformação. É muito interessante porque o Natal é, com certeza, um tempo de luzes. A gente sabe que o Natal está se aproximando. Aqui em Rio de Janeiro, nem tanto, mas lá em São Paulo, onde eu morei 16 anos, acontece uma coisa muito interessante. Aproxima-se o Natal e logo a Avenida Paulista começa a ficar toda acesa, porque o Natal está chegando. É um tempo de luzes, de luzes. Apesar do mundo estar em escuridão, nós temos a esperança de que a luz vai raiar. A gente tem a esperança de que coisas novas vão acontecer. É interessante que Mateus capítulo 4, versículo 16 diz assim, o mesmo texto lá de Isaías que nós lemos: o povo que vivia em trevas viu uma grande luz, sim, uma luz raiou.
acerca de Jesus, João ensina: pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. É interessante que, mesmo no tempo de Isaías, como no tempo de Jesus, havia violência, havia abuso de poder, havia maldade, havia segregação. Todos os problemas que nós experimentamos hoje, houve também no tempo de Isaías e também no tempo de Jesus. E aí, então, lá no século 8, antes de Jesus chegar, Isaías tem uma iluminação, uma inspiração dada pelo Senhor. Ele começa a falar da luz que raiou. Ele já estava falando do Jesus que nasceria, rompendo a história, trazendo uma nova ótica, uma nova maneira de ser, uma nova maneira de pensar, que era através do próprio Jesus. E o que significa, tem algumas perguntas para fazer hoje rapidamente, o que significa o mundo está em trevas? A ideia, quando fala de trevas na Bíblia, fala tanto de mal quanto de ignorância. O mundo está em trevas porque a maldade tem crescido cada vez mais e há também uma ignorância em relação às coisas espirituais. O mundo está repleto, então, de maldade, de sofrimento, e é tempo, então, de escuridão. No tempo de Isaías, lá no capítulo 9 que nós lemos, diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Esse texto veio posterior ao capítulo 8. O capítulo 8 mostra que o povo estava em trevas porque o povo esqueceu Deus. O povo se afastou completamente de Deus e o povo começou a buscar os médiuns e os feiticeiros daquela época e deixou então Deus de lado. E quando a gente esquece de Deus, a gente se afasta do Senhor e a gente valoriza as nossas forças pessoais, nós tiramos Deus do seu lugar e nós entramos no processo de escuridão. Isso que estava acontecendo lá no período de Isaías. E aí no versículo 21 e 22 do capítulo 8, diz assim: passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Essa era a promessa de Deus para aquele povo que havia se afastado dele completamente. Quando a gente acha que com os nossos próprios esforços nós conseguimos sair da escuridão, nós nos afastamos de Deus. Esse mundo está nessa escuridão, mas não é a nossa ideologia que vai mudar essa história. Não são as tecnologias, não são as nossas ideias maravilhosas, não é o Estado que de fato vai tirar a escuridão do Rio de Janeiro. É claro que a gente pensa que, tirando algumas pessoas do poder, haverá claridade, né? É só tirar algumas pessoas aí que a coisa vai ficar melhor. Isso é um fato. Mas o fato mais incontestável é que a humanidade não pode salvar a si mesma. A humanidade não pode salvar-se a si mesma. E aí, então, a mensagem cristã é essa: olha, as coisas estão ruins, muito ruins mesmo, vai de mal a pior, mas há esperança. A luz raiou. A luz raiou. E é interessante que essa luz é o próprio Cristo, que não era simplesmente um profeta que veio para ser morto, torturado, executado, como foi o nosso Jesus de Nazaré, mas ele veio para trazer a manifestação do seu reino, como
disse aqui o pastor Vitor, o reino de Deus chegou com a presença de Jesus. A luz raiou, e quando nós entendemos isso, essa luz, ela age também em nosso coração. Há uma mudança dentro do nosso coração. Eu gosto muito de ouvir a história de uma irmã, não vou citar o nome dela porque, de fato, não tem essa autorização, mas ela me contando, independente da questão de religião, mas ela estava num local, numa outra religião, independente de religião, não estou falando de religião, mas ela sentiu a presença de Jesus, e ela perguntou àquela pessoa que estava acima dela, que era uma sacerdotisa, quem é este? E a sacerdotisa disse assim, não sei, é diferente dos outros. E ela disse, a sacerdotisa disse, é Jesus, eu acho que é Jesus. E ela estava num ambiente completamente fora de igreja, não tinha nada a ver com a igreja. E ela sentiu a doce presença de Jesus. E ela conta que o coração dela se encheu de uma alegria imensa. E hoje, então, ela tem certeza que se encontrou com a luz. Somente Jesus pode trazer, de fato, esperança para o seu coração. Como a luz divina pode raiar ou resplandecer? O verso 6 e 7 fala que a luz veio porque um menino nos nasceu. Quem traz a luz é um menino, quem traz a luz é uma criança. Essa criança, que Isaías falava lá atrás, no século 8 a.C., tinha as mesmas características de Deus. Mesmas características, é maravilhoso, conselheiro, é príncipe da paz. Este que nasceu, esta luz que veio, tem condições de transformar as situações. Este Jesus que sabe todas as coisas, ele inclusive sabe o que você está passando nesse momento, o que você está experimentando lá no fundo do seu coração. É este Jesus que fez gente. E para nós, aqui na nossa compreensão, e a compreensão bíblica, gente pobre, gente que viveu em Nazaré, fez opção pelos pobres. Este Jesus Cristo, ele tem poder para tirar todo o seu sofrimento, porque ele sofreu. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade. Por causa dele, você pode também encontrar alegria no seu coração, independente das suas circunstâncias. Independente das circunstâncias. Até, como disse a querida irmã, voltando a falar nisso, um tumor pode sair pelo nariz, porque a luz raiou e o poder dele se manifesta segundo a sua vontade. Creia nisso. Creia nisso. E aí é interessante, meus queridos irmãos, que a gente continua perguntando, como a luz pode se tornar nossa, então? A Bíblia diz assim, porque um menino nos nasceu, e o filho se nos deu, ou o filho foi concedido. A luz, que é Jesus, é um presente que você deve aceitar de graça. É a única coisa. Você precisa aceitar de graça. É interessante que a Bíblia não fala que a luz brotou do mundo. A Bíblia fala que a luz veio de fora. Essa luz veio de fora. E essa luz, quando veio, transformou completamente o século lá atrás, já na perspectiva de Isaías, e a luz transformou quando Jesus Cristo chegou na terra. Quando Jesus Cristo chegou, tudo virou Natal, transformou a nossa vida. Quando Jesus Cristo entra no nosso coração, não obstante as dificuldades que a gente enfrenta, é Natal dentro de nós. Embora eu particularmente não goste do período, eu sei que dentro do meu coração é sempre Natal, porque a luz raiou, não brotou de mim.
não brotou de mim, não foi fruto da minha consciência, da minha intelectualidade. É verdade, eu acho que pode ser assim. Raiou uma luz, e essa luz então permanece dentro de mim, permanece dentro de nós, porque Jesus Cristo nasceu em nós. Jesus Cristo nasceu em mim, Jesus Cristo nasceu em você. E aí a última parte do texto que a gente entende é o que você precisa saber para aceitar o verdadeiro presente, a luz que é Jesus. A primeira coisa e única coisa que você precisa fazer é admitir que você é pecador e é pecadora. E que você não tem condições de viver sozinho e sozinha. Você precisa da luz. A Bíblia diz, lá em Efésios, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos vivificou. Quando nós não temos Jesus Cristo em nosso coração, quando essa luz não raia, não aparece dentro de nós, quando essa luz não resplandece dentro de nós, é como se nós estivéssemos mortos espiritualmente. A gente falta um clique, falta uma mudança, precisa-se uma chave ser mudada. E essa chave é a experiência que se tem com o Senhor Jesus. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando da experiência com o Senhor Jesus. E você tem que dizer, sim, eu sou um pecador, uma pecadora. Eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso que a luz dele resplandeça dentro do meu coração. Quando isso acontecer, posso dizer para você, não obstante as lutas, pode acontecer lutas, você vai continuar tendo o mesmo presidente, espero que não muito tempo, Jesus, né? Você vai continuar tendo o mesmo governador, você vai continuar tendo até o mesmo prefeito. É difícil dizer, né? Eu estou quase chorando. Se eu começar a falar dos vereadores, eu vou chorar mesmo, né? Você vai continuar tendo lutas na vida. Vai continuar tendo lutas na vida. Mas a motivação sua será outra, porque sempre será gerada em seu coração esperança, porque a luz de Jesus vai resplandecer no seu coração, na sua vida. Que você faça essa análise essa manhã. Você admita assim, eu sou um pecador, uma pecadora, e eu preciso da presença de Jesus de fato na minha vida. Mesmo que você já seja de igrejas há tantos e tantos tempos. Faça uma análise se de fato você está olhando para esse que se fez menino, que morreu numa cruz por você, que é maravilhoso, é conselheiro, é tudo aquilo que você já sabe. Se você está adorando como ele deve ser adorado, com a sua vida, com a sua prática, com a sua maneira de ser, com a sua busca por justiça, com a sua dedicação e adoração a ele em gratidão. Faça essa avaliação. Porque às vezes a gente percebe, graças a Deus aqui não, mas a gente tem percebido muitas pessoas que são crentes funcionais, pessoas que vêm à igreja, participam, são até religiosos, que têm Jesus Cristo como Salvador, mas não tem Jesus como Senhor, porque Jesus Cristo não tem domínio sobre as suas vidas. E existem aqueles que até cumprem, querem caminhar direitinho com Jesus, mas não o têm como Salvador, estão repletos de dúvida, porque parece que a luz não resplandeceu em seus corações. Eu me batizei com 10 anos e me converti com 15. Com 15 anos, sim, a luz raiou dentro de mim. Há tempo, então, de você entregar sua vida completamente nas mãos do Senhor. Dizer, Senhor, eu não quero brincar com você. Eu quero dedicar a minha vida e te servir, para que as pessoas olhem para mim e digam assim, aquele ali é um servo do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque ele se parece com Jesus, porque a luz está brilhando nele. Que a luz de Jesus nesse Natal brilhe em mim, brilhe em você. Que Deus nos abençoe.